orar? Senhor Jesus, aqui está o teu servo, Deus. Meu Pai, ele vem falar a tua palavra, Senhor. Que ele vem falar, Senhor, somente o que eu vi de ti, Senhor Jesus. Papai, que o Senhor cresça, Senhor, que o Senhor apareça, Jesus. E venha falar aos nossos corações, Senhor. Tudo que o Senhor for falar, Senhor, que venha de ti, Jesus. Oh, Papai amado, que o Espírito Santo venha agir no nosso meio, Senhor. Papai, usa o teu servo, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo, que ele venha falar mais e mais de ti aos nossos corações, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que afasta, Senhor, nós da tua presença, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Abra os nossos olhos, os nossos corações, para que possamos ouvir somente o que vem de ti, Jesus. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Amém. Paz do Senhor. Amém. A palavra que Deus colocou no meu coração, que ainda tem na minha Bíblia, se encontra em primeiro livro de Reis, no capítulo 18. Eu irei ler do versículo 30 até o 39. Amém. Amém? Amém. Isso. Que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou Elias 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com as pedras edificou um altar em nome do Senhor, e fez um rego em redor do altar, grande o suficiente para caber 2 medidas de semente. Armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços e colocou sobre a lenha. Então disse: Enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse mais: Fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez, e fizeram terceira vez. A água correu ao redor do altar e encheu também o rego. Quando chegou a hora da oferta de cereais, o profeta Elias aproximou-se e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava ao rego. O que vendo todo o povo, caíram por terra, caíram de rosto em terra, e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Deus ministrou essa palavra em meu coração numa sexta-feira que a gente estava tendo uma vigília aqui, e foi aquela vigília mais calma, não foi uma das mais animadas. E todos conhecem essa história? Não. Edson, Vitória, você conhece essa vigília, eu sei que você conhece. Conhece? Nessa parte, o povo de Israel já tinha passado do Egito, já tinha chegado na terra prometida, já tinha se multiplicado, e houve uma separação entre a tribo de Judá e o restante das tribos de Israel. E após isso, depois de muito tempo, o rei subiu ao altar, o rei Acabe, e ele se corrompeu e se casou com uma sacerdotisa do templo de Baal, uma profetisa de Baal, o nome é Jezabel. E ela não só servia a outro Deus, como ela fazia tudo o que o nosso Deus não gosta. E nessa passagem aqui, Elias vai até o povo de Israel, e os profetas de Baal, eles se revoltam contra Elias, porque Elias era sacerdote do Deus Altíssimo, que é o nosso Deus. E nessa parte da história,
Elias faz como se fosse uma aposta com os profetas de Baal. E ele diz assim, se o teu Deus realmente for o Deus verdadeiro, que ele prove isso com fogo. Vamos fazer assim, vocês vão oferecer o sacrifício do seu Deus e eu vou oferecer o sacrifício para o meu Deus. E o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. E aí os profetas de Baal, eles se ajuntaram todos lá, né? Cortaram o novilho, fizeram um sacrifício. Só que o deles, eles fizeram um sacrifício somente do novilho. Eles não colocaram nada e ali com o novilho morto no altar, eles começaram a clamar a Baal, falar para Baal responder e tal. Começaram a se cortar, que era costume deles. Só que Baal não respondeu. Elias até zomba deles aqui. Nessa história, se você quiser, você pode ler o capítulo completo, que é legal. E na parte de quando Elias vai clamar a Deus, ele faz diferente. Ele não só restabelece o altar que eles tinham derrubado do Deus de Israel, como também ele faz, não sei se vocês já viram algumas plantações que eles fazem como se fosse um caminho para a água passar e molhando todas as sementes. Nos filmes antigos mais tem isso. E isso é o que a Bíblia diz como rego. Na parte da agricultura isso seria o rego. E ele faz isso em volta do altar, em volta do sacrifício que estava em cima do altar. E manda as pessoas jogarem água, porque fogo não pega na água, né? A água apaga o fogo. Para mostrar que o nosso Deus é o Deus do impossível, ele mandou fazer isso. E muitas pessoas pregam sobre o altar, que o altar é o nosso coração e nós temos que fazer do nosso coração um sacrifício para Deus, para que Deus possa receber. E outros também falam sobre a parte do fogo, que Deus vem com fogo. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi sobre a água. Porque na Bíblia toda, na minha opinião, um dos maiores sinais do Espírito Santo é a água. Porque quando Noé estava vivo, Deus disse que ia mandar um dilúvio. E choveu, inundou tudo a terra e todo mundo morreu. E essa água seria como se Deus estivesse mandando o seu Espírito para limpar a terra de toda a poluição. Não só nessa parte, mas em várias outras, Deus também usa o Espírito Santo em forma de água, vamos dizer assim. Como na parte do deserto, que não tem na minha Bíblia, porque o cachorro comeu. Que quando o povo de Israel estava caminhando pelo deserto, tinha sempre uma pedra que acompanhava eles. E dessa pedra saía água, que essa água simbolizava o Espírito Santo, simbolizava Jesus Cristo. E é sobre essa água que Deus ministrou meu coração para a gente falar nessa noite. Porque muitas das vezes nós, igual o povo de Baal, clamamos a Deus, só que não a Deus, porque nós substituímos Deus, colocamos Deus em segundo plano, deixamos colocamos outras prioridades em nossas vidas e não Deus. E isso influencia muito, porque quando a gente é um cristão verdadeiro, que a gente realmente é um seguidor de Cristo, o que não pode faltar na nossa vida é o sacrifício com a água, porque Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é essa água. E foi Ele quem rasgou o véu do templo para que nós possamos ter livre acesso a Deus. Então nós temos que sempre deixar Jesus à nossa frente, para que Ele possa levar ao Pai o nosso sacrifício. Senão vai ser um sacrifício em vão. E sobre isso também, a Bíblia diz que eles derramaram por sobre o sacrifício água 3 vezes. Ou seja, eles encharcaram de água o novilho. E se alguém puder me ajudar a abrir em Gálatas 2:20, ler o que está escrito, não sei se na minha Bíblia tem. Gálatas 2:20. E outra pessoa, se puder abrir em Isaías 9:6. Pode. Foi crucificado juntamente com Cristo, e desse modo
povo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Dessa mesma forma, nós temos que ser como essa água, porque nós temos que andar como Cristo. Se Cristo vive em nós, nós temos que encharcar o sacrifício, nós temos que percorrer todo aquele caminho em volta do sacrifício, para que as coisas que estejam em volta desse caminho possam sentir a água que emana da gente, a fonte de água viva que é Cristo em nossas vidas. E Fernanda abriu em Isaías? E muitas das vezes nesse caminho que nós estamos não percorrendo, mas sim nos transformando, a gente para de ouvir a voz de Deus, a gente desanima, a gente fica com medo, a gente fica receoso, a gente pensa em desistir. Mas o que diz em Isaías 9:6? Porque para nós um menino é nascido, para nós um filho é dado. E o governo estará sobre seu ombro, e seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai Eterno, o Príncipe da Paz. Aleluia! Glória a Deus. Na minha tradução diz, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Se Jesus é tudo isso e a gente não vive mais, Ele vive na gente, por que a gente tem medo? Por que a gente pensa em desistir? Por que a gente pensa em parar só porque a gente não está ouvindo a voz de Deus? Quantas das vezes nós mesmos não falamos para as outras pessoas que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando? Você quer que Deus pare de trabalhar para te responder? Deixa Deus terminar o serviço dele, deixa Deus terminar a obra dele, porque Ele é quem sabe Glória a Deus. operar em nossas Aleluia. vidas. E mais ao fim do texto, ele diz: responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu, Senhor, és Deus, e que fizeste voltar o Teu coração. E então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Ou seja, Deus, Ele vai nos responder com fogo. E para que Ele possa nos responder com fogo, a gente precisa estar transbordando água. Porque o nosso Deus é um Deus do impossível. E se a gente não estiver cheio da água de Deus, o fogo não vai entrar e consumir. Ou seja, a gente não vai ser arrebatado. Deus não vai trabalhar em nossas vidas. A gente não vai sentir a presença de Deus, que vai chegar e vai descer com fogo que purifica, com fogo que nos torna moldáveis a Deus. É verdade. Então, que nessa noite, já encerrando a palavra, que nós possamos verdadeiramente ser um cristão que é cheio da água de Cristo, que é cheio da água de Deus. Porque o que nos diferencia do sacrifício que o povo de Baal fez, do pessoal, não vamos dizer do pessoal do mundo, porque Deus amou todos da mesma forma. Então, eles não são diferentes. É por isso que Elias chama todos para estarem lá. Não para que ele seja glorificado, porque ele é diferente, Deus ouve a ele e blá blá blá. Não, mas porque Deus é Deus. E Ele escolhe aqueles que andam segundo a Tua palavra, aqueles que acreditam que Ele é Deus. Porque se você não acreditar que Deus é na sua vida, Ele não vai operar na sua vida. Se você não der a Deus o lugar de Deus na tua vida, Ele não vai mostrar para você que Ele é Deus. Então, que todos nós, independente do que aconteça em nossas vidas, possamos mostrar para o mundo, para que todos vejam que Deus é Deus em nossas vidas e que Ele tem o lugar de Deus em nossas vidas. Porque quando você está cheio da água e tem uma semente perto de você, essa semente ela vai nascer, ela vai germinar, ela vai brotar e dali vai sair uma árvore que vai gerar frutos. É por isso que nós temos que nos tornar esse caminho cheio da água, para que nós possamos já estar levando a água, o alimento de Deus para todos aqueles que estão no caminho. E que todos possam ver que Deus é Deus em nossas vidas e assim se convertam. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade.